Lucas 2, 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Eu quero convidar a igreja para lermos em uníssono este verso. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Amém. Irmãos amados, nós vamos meditar nesta noite sobre o tema uma vida cristocêntrica. Uma vida cristocêntrica. O alvo da vida cristã é atingir a estatura de Cristo. Este é o grande projeto de um cristão. É ser parecido com Jesus. É chegar à plenitude da estatura de Cristo. Ele é o nosso modelo perfeito. Ele é o nosso exemplo maior. E o texto que nós lemos vai revelar para nós como que Jesus cresceu. Quais foram as áreas abrangidas neste crescimento pleno do Senhor Jesus. E nesta noite a minha expectativa é de que nós, olhando estas áreas específicas do crescimento de Cristo, possamos perseguir este alvo de uma vida cristocêntrica. Devemos viver como ele viveu. Porque a igreja aqui é o corpo de Cristo na terra. Ray Stedman disse que a igreja é o prolongamento da encarnação de Cristo na terra. O mundo vai conhecer Cristo pela igreja e na igreja. Quando Jesus se revelou a João na ilha de Pátimos, e ele ouviu uma voz como de trombeta falando com ele, quando ele se virou para ver quem falava com ele, ele viu, não quem falava com ele viu 7 candeeiros de ouro, ele viu a igreja, e no meio da igreja, ele viu Jesus. Então o mundo vai ver Jesus em nós. Nós precisamos resplandecer Jesus, mostrar Jesus. Quais são as áreas da vida cristocêntrica? Vejamos. Em primeiro lugar, a vida física. Diz o texto, crescia Jesus em estatura. Em estatura. E nós poderíamos aqui, de uma maneira prática e pedagógica, focar 3 áreas, pelo menos, relevantes, importantes da vida física, para nossa aplicação. Em primeiro lugar, vamos ver a questão das vestes. Eu não tenho dúvida de uma coisa. As nossas vestes revelam mais o nosso interior do que elas cobrem o nosso exterior. A questão da veste não é apenas uma questão cultural. Se você perceber, quando o homem e a mulher caíram lá no Éden, e eles estavam nus, e eles tentaram se esconder, fizeram roupas de folhas, certamente inadequadas, o primeiro expediente de Deus foi vesti-los adequadamente. Essa questão do vestuário é uma questão complexa, porque, na verdade, na época que Jesus viveu, estava fortemente influenciada pelo gnosticismo. E o gnosticismo tinha uma concepção equivocada do corpo, errada do corpo. E esta concepção muitas vezes passa ainda hoje. E nós temos 2 grandes extremos com respeito ao vestuário. Primeiro, o legalismo da santidade da fita métrica. É aquela pessoa que acha que uma pessoa que está vestida com roupa até o tornozelo, até aqui no punho e até o tornozelo, então ela é santa. Nem sempre roupas decentes cobrem um coração santo. Nem sempre. Então nós não podemos medir santidade apenas pelo critério da fita métrica. Mas se também não podemos medir santidade apenas pelo critério da fita métrica, nós não podemos cair no outro extremo de se vestir com sensualidade. Porque é possível a pessoa se vestir bem, com elegância, com decência. E é possível também a pessoa se vestir com o propósito de provocar a sensualidade, desejos. E a Bíblia diz
que esta atitude de se vestir para provocar, para despertar interesse no próprio corpo, é cometer um pecado contra Deus, contra si e contra a pessoa que está sendo defraudada. O que a Bíblia ensina, irmãos, é muito simples, é um princípio, não é regra. Porque se você perceber, a questão de vestimento é cultural. A maneira de um oriental se vestir é diferente de nós ocidentais nos vestirmos. O que nós devemos fazer? Vestirmos como as pessoas orientais se vestem? Um homem botar um camisolão? Não, não é o nosso costume, não é a nossa cultura. Se um homem fizer isso, ele pode até estar decentemente vestido, mas ele vai chocar. O princípio que a Bíblia estabelece é decência. Decência. De tal maneira que nós não podemos nem fugir da moda, no sentido de sermos um ser estranho na nossa cultura, e nós nem podemos ser regidos pela moda. Nós temos que ser regidos pelo princípio da decência. Da decência. Ou seja, nós precisamos vestir para a glória de Deus. Nós precisamos vestir como a Bíblia ensina, não com ornamentos externos, mas com o espírito correto, diante de Deus, diante das pessoas. Daí isso é fundamental para a santidade física, a questão das vestes. Mas há um segundo ponto, é a questão do corpo. O corpo, diz a Bíblia, que ele é templo do Espírito Santo de Deus, e não prisão da alma, como pregavam os gregos. O nosso corpo é santo, e não mau, como pregavam os gregos. Porque o nosso corpo foi feito por Deus, é habitado por Deus, é instrumentalizado por Deus, é redimido por Deus e vai ser glorificado por Deus. Então o seu corpo tem um valor extraordinário. A Bíblia diz que você é morada de Deus. O Deus que nem os céus dos céus podem contê-lo, tem prazer de morar em você, de habitar em você. E quando a Bíblia diz que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, ela não está dizendo que é apenas o templo, ela está dizendo que é o santo dos santos, onde a glória de Deus se manifesta. Por esta razão, Paulo diz que o nosso corpo não é para impureza, mas para santificação. O nosso corpo é para o Senhor. De tal forma que a Bíblia diz que quem destrói o corpo, Deus o destruirá. Preste atenção nisso. Nós não somos donos do nosso corpo, nós somos mordomos dele. O nosso corpo não é nosso, o nosso corpo foi comprado por Deus. E devemos glorificar a Deus no nosso corpo. De tal maneira que a Bíblia diz assim: ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Então, é bíblico você cuidar do seu corpo. É bíblico você cuidar da sua saúde. É bíblico você cuidar da sua boa forma física. É bíblico você cuidar do estado geral, do bem-estar do seu corpo. Mais do que isso, é bíblico você cuidar da santificação do seu corpo. Você não pode poluir esse corpo com uma chaminé, por exemplo, de ser um fumante. Você está destruindo a você mesmo. Você está destruindo a casa de Deus. Você está destruindo a morada de Deus. Você não pode entregar o seu corpo para a impureza, para a prostituição, para a lascívia. Porque a Bíblia diz que os gentios que não conhecem a Deus é que fazem estas coisas. O seu corpo foi criado por Deus e salvo por Deus para glorificar a Deus. Mas há um terceiro aspecto na santificação da vida física, que é a questão do sexo. Nós estamos vivendo na sociedade chamada pansexual, sexólatra. É chocante, irmãos, perceber como o sexo está sendo banalizado. Esta semana eu fui ao Rio de Janeiro tirar meu visto, renovar meu visto. E no retorno eu estava indo num ônibus alugado, juntamente com outras pessoas que estavam indo com o mesmo propósito. E na viagem de retorno eles botaram 2 fitas, 2 DVDs, 2 musicais. E eu fiquei perplexo. Um musical sertanejo, outro musical do Babado Novo. Com o conteúdo das músicas. Com apelo à sexualidade. E, de certa maneira, esta mensagem vai sendo passada. Com muita naturalidade. E vai se tornando uma situação, parece que corriqueira, normal, cultural,
que se uma pessoa ama a outra, ela tem que ir para a cama. Que a manifestação de amor é o sexo. A Bíblia diz que o sexo é bom, a Bíblia diz que o sexo é puro, a Bíblia diz que o sexo é santo, a Bíblia diz que o sexo é deleitoso, mas o Deus que nos criou estabeleceu parâmetros e princípios para que esse sexo fosse desfrutado de maneira segura, responsável e santa. De tal maneira que a Bíblia diz que a prática do sexo antes do casamento é pecado, é fornicação, é impureza. E a palavra de Deus diz que nós não podemos, com esta matéria, defraudar as outras pessoas, despertar no outro, um rapaz despertar numa moça, uma moça despertar num rapaz, um desejo que ela não possa, ou ele não possa satisfazer licitamente. Então, quando um rapaz e uma moça, no namoro, se inflamam, e chegam ao ponto de irem para a cama juntos, eles podem até se satisfazer sexualmente, mas estão despertando no outro um desejo que não é lícito. E a Bíblia diz que quando a pessoa entra por esse caminho, ele se coloca debaixo do juízo de Deus, da vingança de Deus. A mesma Bíblia diz também que o pecado sexual fora do casamento é adultério. E lá em Provérbios 6,32 diz que só aquele que está fora do seu juízo, que quer se destruir, é que pratica tal coisa. Na nossa cultura, onde as estatísticas são assustadoras, dizendo que mais de 70% dos homens e mais de 45%, 63% das mulheres, até a idade dos 40 anos, já foram infiéis ao seu cônjuge, nós precisamos parar e refletir que isto provoca não apenas o colapso do casamento, mas isso provoca a ira de Deus. Porque o projeto de Deus é que o sexo seja desfrutado de uma maneira santa e pura. Eu fico perplexo, por exemplo, quando eu vejo a propaganda que o governo faz, sobretudo na época prévia ao carnaval. Obviamente, nós não somos contra de jeito nenhum a prevenção. Seria uma insensatez sermos contra a prevenção. O grande problema é que as propagandas que se fazem com dinheiro público, e em nome do governo e do próprio governo, são propagandas que incitam a causa, na mesma medida em que tenta cercar a consequência. Na mesma medida em que tentam limitar os resultados trágicos, estimulam a causa. Ou seja, não há parâmetros morais, desde que a pessoa se previna de uma doença venérea, que ela faça sexo o quanto quiser. Querem ver uma coisa? O nosso Congresso Nacional está às tantas com o problema do presidente do Senado. A grande discussão no Senado não é se o presidente do Senado teve ou não teve um caso extraconjugal, mas se ele pagou a sua amante com dinheiro pessoal ou com dinheiro alheio. Porque na nossa sociedade, a questão moral já não é levada mais em conta. É uma imoralidade a pessoa pagar a amante com dinheiro que não é dele, mas não é uma imoralidade o homem casado ter um amante. Para a cultura secular. Quando a palavra de Deus estabelece que Deus abomina o pecado, não apenas a consequência do pecado. Daí, nós precisamos entender que Deus quer uma vida santa, fisicamente. Mas vamos a um segundo ponto, que é a segunda área, a vida mental. Porque diz a Bíblia aqui em Lucas 2,52 que Jesus crescia em sabedoria. Em sabedoria. E o que esta área poderia trazer para nós nesta noite? Primeiramente, vamos ver algumas áreas aqui. Primeiro, a questão do pensamento. Irmãos amados, não tem santidade que não passe pela questão do pensamento. Esta batalha é ganha ou perdida nesta área do pensamento. Você sabe que a Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Por quê? Porque você faz o que você pensa. E você sente aquilo que você faz. De tal maneira que o pensamento é que gera o comportamento. E o comportamento deságua no sentimento. Se nós quisermos uma vida santa, nós precisamos preservar a nossa mente.
É por isso que a palavra de Deus é clara em afirmar: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora note você, se você jogar para dentro de você, pelas janelas do seu sentido, pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você pega, pelo que você degusta, apenas coisas impuras, como é que você pode ter uma mente santa? Como é que você pode pensar nas coisas lá do alto? Então, santidade precisa passar por a questão do pensamento. Você precisa pensar nas coisas lá do alto. Você precisa colocar o seu coração nas coisas de Deus. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E o coração só tem aquilo que você joga para dentro dele. O que você está jogando para dentro do seu coração? O que você está armazenando? É isso que vai sair. É isso que vai estar lá na sua mente, lá no seu pensamento. Então pense nas coisas lá do alto, viva uma vida de santidade nesta área do pensamento. Mas tem outra coisa, a questão da meditação. Qual a diferença entre pensar e meditar? O pensamento pode ser algo como que uma flecha. Eu sei que você sabe disso. Quantas vezes você já ficou chocado com aquilo que passou na sua cabeça, como um relâmpago? E você pensa, mas eu não creio assim, eu não penso assim, eu não sou isso. Eu não sou essa pessoa. Isso é estranho para mim. E alguns comentaristas bíblicos chegam a dizer o seguinte: quando passa pela sua cabeça esse raio, esse relâmpago, essa seta envenenada, isso não tem nada a ver com você. Eles dizem o seguinte: isso é um dardo inflamado do maligno. O maligno joga dardos. Você pode pegá-los, você pode retê-los. O que é meditação? Meditação é quando você pega um dardo desse e guarda. E fica ruminando, pensando, meditando. Você se lembra, por exemplo, quando estudou biologia, que a vaca tem 2 estômagos. Lembra disso? Ela come e deita. E aí ela vai jogar aquilo que ela depositou no estômago de volta para a boca, e ela vai mastigar, vai ruminar, tornar a deglutir. Meditação, de maneira muito grossa e muito simplista, é como isso. É como você tirar aquilo que você jogou para o seu pensamento, para esse estômago do pensamento, e voltar e ruminar. A Bíblia diz assim, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Sabe, irmãos, preste atenção aqui. Nós temos que tomar muito cuidado nesta área do pensamento. E colocar, a Bíblia diz que você deve meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Quando a Bíblia diz meditar na Bíblia de dia e de noite, não é que você vai largar seu emprego e você vai se trancar num quarto e ler a Bíblia o dia inteiro. Seria até uma irresponsabilidade fazer isso. Você tem compromisso com o seu trabalho, com a sua família, com seus irmãos. Você tem atividades. E nem você também daria um bom testemunho, deixando de fazer o que você tem que fazer lá na sua empresa para ficar lendo a Bíblia escondido. Faça o que você tem que fazer bem feito. Então o que a Bíblia está dizendo? Que você deve meditar neste livro de dia e de noite. Significa que aquilo que você leu, você retém na sua mente e fica ruminando esta verdade. Leia um versículo, pensa, medita. Você está dirigindo o seu carro, vai meditando, vai ruminando. Você está lá no seu trabalho, fazendo o que você tem que fazer, mas vai ruminando esta verdade, vai meditando nesta verdade. É isso que a Bíblia quer dizer. Deixe que esta verdade entre para o seu sangue, deixe que esta verdade penetre nas suas entranhas, deixe que essa verdade conduza as suas atitudes, as suas ações, as suas reações. É preciso meditar. Fica pensando, pense comigo o seguinte: quando Davi levantou-se à tarde no seu palácio, abriu a janela e olhou da sua janela, uma outra janela aberta, e viu uma mulher tomando banho, o fato de ter olhado, não está aí a queda dele. A queda dele começa exatamente quando ele pegou aquela visão, aquele quadro, aquela cena, e gostou da cena, permaneceu na cena,
congelou a imagem e quis agora seguir um filme com aquela imagem. E ele dá prosseguimento, manda informar quem é. Ó, é fulana. Então, vai lá e traz a mulher. E agora ele deita com a mulher. O que aconteceu? Ele deu prosseguimento a um pensamento, a um desejo, e isso levou ao fracasso. Lutero tinha uma frase importantíssima nesse ponto. Ele diz o seguinte: você não pode impedir que um passarinho faça ninho na sua cabeça. Ou melhor, você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça. Mas você pode impedir que um passarinho faça ninho na sua cabeça. Se um pensamento louco passar pela sua mente, jogue-o fora. Se um pensamento impuro, como uma seta, voar para a sua mente, joga essa seta fora. Não rumine, não guarde, medita nas coisas de Deus, que as suas palavras e que a meditação do seu coração sejam puras e agradáveis na presença de Deus. Mas há uma terceira área que eu quero focar na vida mental, a questão do estudo. Paulo diz lá em Timóteo que você deve apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Você é um obreiro de Deus. Deixa eu perguntar para você, se você fosse hoje fazer um teste, você passaria como um obreiro aprovado? Você estuda a palavra de Deus? Você é um estudioso da palavra de Deus? Você é alguém que maneja bem? A palavra manejar no grego lá é cortar em fatias, cortar de maneira certa. Você é capaz de ter princípios da palavra de Deus para cada situação da sua vida? Você tem respostas da palavra de Deus para cada momento, para cada circunstância que você vive? Você consegue aplicar os princípios da palavra de Deus na sua vida? Você não faz isso, amado irmão, por osmose. Não adianta você ter uma Bíblia, carregar a Bíblia, trazer a Bíblia para a igreja. Não adianta você botar na prateleira. Não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Não espanta coisa nenhuma. Você precisa ler a Bíblia. Ler. Queridos irmãos, é coisa curiosa. Nós temos alguns clichês, por exemplo. Nós somos chamados hoje a geração Coca-Cola. Eu acho que eu já estou fora dessa. Nós somos a geração chamada geração rock and roll, também estou fora dessa. Nós somos hoje chamada a geração shopping center. Já percebeu como o shopping center explodiu no mundo inteiro? Nós somos hoje chamado a geração gospel. Mas ao mesmo tempo nós somos a geração analfabeta da Bíblia. É impressionante isso. Geração analfabeta da Bíblia. Falta estudo. O apóstolo Pedro diz que você tem que estar preparado para dar razão da esperança que há em você. Você jovem estudante, você jovem universitário, você vai enfrentar certamente ateus, você vai enfrentar agnósticos, você vai enfrentar zombadores, você vai enfrentar gente que vai dizer, esse livro aceita qualquer coisa, papel aceita qualquer coisa, ser cristão é ser orelhudo. Há poucos dias uma pessoa disse, eu não posso entender como uma pessoa inteligente como você acredita nesse livro. Eu disse, porque eu sou inteligente que eu creio. As provas a favor deste livro são incontestáveis. Quando você é questionado na sua fé, na sua crença, na sua esperança, você fica enrolado, embrulhado, ou você tem resposta? Você tem razões convincentes, sobejas. Se você fosse para Atenas com o apóstolo Paulo, a terra dos filósofos, dos pensadores, você teria uma exposição clara, nítida, consistente da verdade que você crê. Meu amado irmão, Deus espera de nós que sejamos uma igreja sólida no conhecimento. Por exemplo, um jovem judeu, um adolescente judeu, ele era iniciado como homem aos 13 anos de idade. Sabe o que caracterizava um jovem para ser homem? É quando ele podia ir à sinagoga e ler publicamente a Torá. Aí ele era homem. Se você ler a cultura brasileira, muitas vezes os pais achavam que um filho era homem quando o pai pegava o filho e levava um filho para um prostíbulo. Aí não, agora ele é homem. A cultura bíblica diz que um rapaz é homem quando ele consegue abrir a palavra de Deus e diz, olha, isso aqui é a palavra de Deus, eu posso ler, eu posso explicar, eu posso entender o que está aqui. Mas vamos ver uma terceira vida, um terceiro aspecto, agora que é a vida social. Diz o texto
que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então, vida social, Jesus crescia diante dos homens. É a vida social. Vamos ver alguns pontos. Primeiro, comunicação. Para a vida social saudável, nós precisamos aprender a nos comunicar. Irmãos, a comunicação é vital. A ponto de Provérbios 18, 21, afirmar que a morte e a vida estão no poder da língua. Quantos problemas graves hoje criados dentro da família, dentro da igreja, dentro do trabalho, por inabilidade de comunicação. O como falamos é tão importante quanto o que falamos. A Bíblia diz que você deve dizer a verdade, mas diz também que você deve dizer a verdade em amor. Você pode ferir as pessoas com a verdade, você pode esmagar as pessoas com a verdade, você pode tripudiar as pessoas com a verdade. Então a Bíblia diz que você deve se comunicar, usando a verdade, mas com amor. Há uma ilustração muito singela sobre isso, de Sócrates. Dizem que Sócrates, sempre que alguém vinha trazer para ele alguma informação alheia, ele passava essas informações por 3 peneiras. Primeira pergunta que ele diz, primeira peneira, você está me dizendo a verdade? Porque se não for verdade, eu não quero ouvir. Segunda peneira, o que você está me falando da pessoa, você já falou com ela? Ou você está me colocando nesse jogo, mas você não conversou com a pessoa implicada ainda? Porque se você não conversou com a pessoa implicada, eu não quero saber. Primeiro vai tratar com ela. Terceira peneira, o que você vai me contar? Vai ajudar a resolver o problema? Vai melhorar a situação? Amados irmãos, nós não podemos promover conversas, boatos, que tragam doença para os relacionamentos, constrangimento para as pessoas, e tragam feridas para a alma das pessoas. Não tem nada mais nocivo do que uma comunicação doentia. A ponto da Bíblia dizer que o pecado que mais a alma de Deus abomina, está lá derramamento de sangue, está lá roubo, está lá violência. Mas o pecado que mais a alma de Deus abomina, segundo Provérbios 6, é aquela pessoa que provoca intriga entre os irmãos. Nós precisamos aprender a comunicar de maneira saudável. Provérbios capítulo 3 diz que a língua tem o poder de dirigir você, como um freio ou como um leme de um navio. A língua tem o poder de destruir, como um fogo ou como um veneno. Mas também a língua tem o poder de deleitar, como um fruto ou como uma fonte. Que Deus nos ajude a ter uma comunicação saudável, para que tenhamos relacionamentos saudáveis. Segundo aspecto, as suas atividades. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu queria que nesta noite você parasse para checar as suas atividades. O que você faz, o que você fala, aonde você vai, com quem você vai, o que você está fazendo, e perguntasse o seguinte: qual é o vetor que dirige a minha ação? É a glória de Deus. Certa feita, quando eu fui questionado por um grupo de jovens, numa determinada igreja, que estava brava comigo, porque eu tinha pregado sobre santidade, e os jovens estavam muito bravos, porque eles disseram o seguinte: qual o problema de nós irmos a uma boate, a um clube, a um show, tomar nossa cerveja, no sábado à noite? Nós somos jovens, a juventude é uma só, e ela passa rapidamente. Qual o problema? O que tem? Todo mundo faz, isso é comum. E eu perguntei àqueles jovens o seguinte: desde que vocês possam me responder à luz da Escritura, que vocês estão fazendo isso para a glória de Deus. Se você for para um show para a glória de Deus, pode ir. Se você for escutar Ivete Sangalo para a glória de Deus, vai escutar Ivete Sangalo. Agora tem que ser para a glória de Deus.
E eu tenho sérias dúvidas se você consegue escutar a Ivete Sangalo pela glória de Deus. Veja bem, queridos irmãos, que tudo que nós fizermos tem que ter esta motivação, a glória de Deus. Mas tem mais. Note você o que está escrito em Colossenses 3,17. Paulo diz assim: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por isso graças a Deus Pai. Então você tem que estar fazendo o que está fazendo, dizendo assim: eu estou aqui em nome de Jesus, e glória a Deus porque eu estou aqui. As nossas atividades têm que ser regidas por esse princípio. Eu fico olhando, por exemplo, a vida de Sansão. Sansão era um nazireu, era um moço consagrado a Deus. Eu quero dizer para vocês, filhos desta igreja, rapazes e moças, adolescentes, que vocês também são consagrados para Deus, sabiam? Vocês são. Quando vocês eram crianças, seus pais os trouxeram à frente da igreja e dedicaram vocês para Deus, dizendo o seguinte: esses filhos nossos são herança do Senhor. São filhos da promessa. Estão debaixo do pacto, da aliança de Deus. Vocês são herança de Deus. Vocês são filhos da promessa. A Bíblia diz que vocês são santos, santos, separados para Deus. Está lá em 1 Coríntios 7,14. De tal maneira que Sansão era assim. E o que Sansão fez com a vida dele? Ele não respeitou esses votos de consagração que seus pais fizeram. E diz a Bíblia que ele procurou doçura na caveira de um leão morto. Ele não era um nazireu, não podia tocar em defunto, mas tocou. Não tem problema não, eu sou crente, mas eu sou nazireu, mas eu faço. Diz a Bíblia que ele deu um banquete no seu casamento por uma razão. Porque não quis ser diferente dos moços da sua época. Ele não teve coragem para ser diferente. Dizer, eu não vou, eu não faço, porque eu sou diferente, eu sou nazireu. Eu fui consagrado a Deus. E a Bíblia diz que ele caiu porque ele deitou no colo da tentação. Ele ficou cego, fraco, escravo, derrotado. Amados, nós temos que parar e pensar como é que tem sido a nossa atividade. Ela é para o Senhor. Terceiro lugar, olha comigo aí na vida social outro aspecto, a questão das amizades. Se estas paredes pudessem falar, elas nos diriam algumas coisas. Vocês que estão aqui, quem está nesta igreja aqui há mais de 10 anos? Levanta a mão, por favor. Mais de 10 anos. Ok. Quem está aqui, pode baixar, quem está aqui há mais de 20 anos? Algumas pessoas. Quem está aqui há 5 anos? 5 anos, levanta a mão para eu ver. 5 anos. Ok. 1 ano. Quem está aqui há 1 ano? Algumas pessoas. Ok. Você já conhece alguém que já esteve aqui, já cantou conosco, quem sabe já fez parte de um coral tão bonito, lindo, viu? Glória a Deus. Mensagens lindas. E que hoje não estão mais aqui. Por quê? E eu lhes direi que na maioria das vezes foi porque essas pessoas foram influenciadas por amizades. Amizades. A Bíblia diz assim, que o homem feliz é aquele que não anda no caminho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ninguém, irmãos, cai de uma vezada só, não. Ninguém se torna um fumante, fumando uma carteira de cigarro da primeira vez que fuma, porque a primeira tragada que dá enjoo, da náusea, da tosse, vomita até. Aí depois se torna um fumante inveterado. Ninguém se torna um ébrio no primeiro dia. Não. Toma a primeira dose, fica tonto, fica com mal-estar. Ninguém vai, uma pessoa que foi criada na igreja, vai para um ambiente mundano e se sente bem lá não, se sente malíssimo. Mas vai uma vez, vai 2, vai 3. Daqui a pouquinho, aquela ponta que fere a consciência já está rumbuda. Já não fere mais, já não dói mais, já não perde o sono mais, já não perde a tristeza mais, já não incomoda mais se o pai e a mãe estão tristes, não dorme, se está esperando até 3 horas da madrugada, não incomoda mais com isso. Então, se você quiser levar Deus a sério, cuidado com quem você anda. Lá em Provérbios 1:10 diz o seguinte: se os pecadores quiserem te seduzir, não o consintas. A Bíblia diz o seguinte, que se você quiser ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está nesse negócio.
A Bíblia diz que você não deve se conformar com este século, mas ser transformado pela renovação da sua mente. Mas vamos ver a última área, queridos, que é a vida espiritual. E eu quero destacar aqui 3 pontos para a nossa meditação. Em primeiro lugar, Bíblia. Eu concordo com aquilo que Dwight Lyman Moody escreveu certa feita. Ele diz o seguinte: a Bíblia afastará você do pecado, ou o pecado afastará você da Bíblia. Sabe o que a Bíblia diz lá no Salmo 119? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Você que às vezes luta ferrenhamente para se santificar, de que maneira você vai conseguir? Diz a Bíblia, meditando na palavra de Deus, observando a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Este é um antídoto, esse é um escudo protetor. Quando Satanás veio tentar Jesus resistiu Satanás dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. É a palavra de Deus que preserva, que guarda. Você quer ter fé? Você diz: meu Deus, eu queria tanto ter mais fé. Então a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você conhece a história de George Miller, aquele homem que fundou vários orfanatos, chegou a sustentar 3.000 crianças, sem precisar de quaisquer recursos regulares. Sempre buscou em oração e sempre Deus supriu durante todos aqueles anos, como resposta da oração. Ele narra num dos seus livros autobiográficos que um dia as mesas estavam postas para o café da manhã e não tinha 1 litro de leite, não tinha um pedaço de pão. E naquele momento, a angústia, o temor, o desespero, a despensa vazia. E da mesma maneira como sempre George Miller fez, ele dobrou o joelho no refeitório e disse: Deus, eu te dou graças pelo pão que tu já providenciaste. Levantou-se dos seus joelhos e não demorou 5 minutos. O telefone da padaria principal da cidade tocou e disse: olha, nós estamos enviando para o orfanato toda a provisão para este dia. Outra pessoa imediatamente ligou e disse: olha, nós estamos enviando leite para toda a provisão deste dia. Dentro de alguns minutos as mesas estavam todas supridas. E alguém perguntou para George Miller, qual é o segredo? E ele disse: é porque eu conheço meu Deus. Eu já li a minha velha Bíblia 100 vezes. 100 vezes. Você quer conhecer a Deus? Leia a palavra, querido. Segunda área, oração. Como é que está a sua vida de oração, meu irmão? Quanto tempo você ora? Quando a Bíblia diz assim, orai sem cessar, o que a Bíblia quer dizer com isso? Que você vai orar o dia inteiro? Não. Significa que você vai andar em espírito de oração. Você vai dirigindo o seu carro dizendo: Deus, me orienta, que a tua mão seja sobre mim, me guarda, me abençoe, me use, Senhor. Vá cultivando uma intimidade com Deus. Mas mais do que isso, irmão, você tem que ter vida devocional. Tem que ter vida devocional. Você tem que ter seu tempo para ler sua Bíblia, para dobrar o seu joelho, para buscar Deus, para buscar direção, para buscar resposta, para pedir sabedoria, para pedir discernimento, para tomar decisões, para fazer escolhas na sua vida. Uma igreja sem oração não tem vitalidade espiritual. Um crente sem oração não tem vitalidade espiritual. Irmãos, isso é primário. Isso é básico. Sabem de uma coisa? A gente aprende isso lá no hall de berço. Eu estava lendo a maior pesquisa feita na América por Tom Rainer sobre o crescimento de igreja. Nenhuma pesquisa foi tão exaustiva e foi tão completa. Em 579 igrejas da Convenção Batista do sul dos Estados Unidos. Qual o segredo do crescimento saudável da igreja? Sabe qual foi a resposta? Qual foi a descoberta? A grande descoberta. Que o que levou a igreja ao crescimento foi pregação e oração. Bíblia e oração. Hoje as pessoas querem reinventar a roda, querem inventar tantas novidades. Meus amados irmãos, uma igreja saudável prega e ora. Ora e prega. Mas finalmente,
Testemunho. Você quer uma vida espiritual saudável? Partilhe a sua fé com alguém. Conte para alguém o que Cristo fez por você. Distribua este pão que você recebeu. Diz: eu não posso ficar calado. Eu não posso reter esta verdade apenas para mim. Eu preciso levar adiante esta mensagem. E você pode fazer. E você tem capacidade para fazer. Porque Deus te capacitou. A Bíblia diz o seguinte: você recebeu o Espírito Santo para você ser testemunha. Eu não posso imaginar um crente calado. Eu não posso imaginar um crente omisso. Eu não posso imaginar um crente mudo. Eu não posso imaginar que alguém pereça perto de você sem conhecer a verdade. Você tem a verdade e você não partilha essa verdade. Eu quero terminar dizendo para vocês que quando a Inglaterra estava enfrentando a sua crise mais cruel no século XVIII, e a igreja estava, de certa forma, desacreditada, Deus levantou um grupo de cerca de 60 moços. E esses moços formaram um clube. Clube Santo. E eles se reuniam para orar. E foi nesta reunião de oração que o Espírito Santo de Deus foi derramado e sacudiu a igreja da Inglaterra e levantou a Inglaterra da cinza, do opróbrio e da decadência. A ponto dos historiadores afirmarem que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra dos horrores da Revolução Francesa, do banho de sangue da Revolução Francesa. Irmãos amados, imaginem vocês se essa moçada bonita que esta igreja tem, inteligente, preparada, culta, resolver colocar sua vida nas mãos de Deus. Imaginem vocês se os homens desta igreja se levantarem no poder do Espírito Santo de Deus. Nós temos um evangelho a anunciar, uma mensagem a pregar. Imagine você se as mulheres dessa igreja se levantarem na força do Espírito Santo de Deus, dizendo: nós temos uma mensagem urgente, necessária para o mundo. Amados irmãos, nós temos a resposta para o mundo, está nas nossas mãos. Ninguém pode nos substituir para transmitir essa mensagem, é só a igreja que pode fazer isso. O que você vai fazer? Meu desejo é que nós possamos ser como Jesus. Ele cresceu em sabedoria, estatura e graça. Diante de Deus, vida espiritual. Diante dos homens, vida social. Que Deus nos ajude a viver uma vida cristocêntrica. Porque se Jesus não estiver no centro, nada disso tem sentido e tem valor. Mas com Jesus no centro, Deus pode usar você para ser um instrumento da sua graça, para abençoar muitas vidas, para que o nome dele seja conhecido e glorificado. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar. Uma vida cristocêntrica é o que Deus espera de nós. Cristo morreu por nós, para que vivamos com Ele, nele, por Ele e para Ele. Jesus Cristo é o Senhor, e Ele quer ser o Senhor da sua vida física, da sua vida mental, da sua vida social, da sua vida espiritual. Nós vamos cantar agora um hino, que é uma oração, e nós vamos fazer destino à nossa oração. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo eu quero ter.